E aí, minha galera do YouTube, massa com vocês? Como é que estão vocês? Nos seguindo aí, tá? Nos acompanhando aqui em todos os nossos vídeos, todas as terças-feiras, todas as quartas e todas as sextas. Se ligou no tema que a gente vem colocando, tá? Colocamos depressão, colocamos obesidade. Hoje estamos aqui com um tema bastante interessante para mostrar para você, tá? Um tema que, assim como os outros, tem uma grande possibilidade de cair não só no Enem 2019, mas em todos os vestibulares que você possa fazer, ITA, SPSEC, tantos outros, beleza? Eu quero que você nos acompanhe também lá nas redes sociais, lá no Facebook, tá? Que Redação e Linguagens, lá no Instagram, Que Redação e Linguagens também, com dicas diárias, tá? Com dicas diversas, dicas de literatura, dicas de redação e dicas de linguagem, que são as nossas áreas, beleza? E eu quero que você continue com a gente aqui, então se inscreva no canal, então já coloca o sininho para te lembrar quando a gente colocar aqui nossos vídeos novos, tá? Então, eu espero que nós estejamos contribuindo para o seu desenvolvimento no decorrer dessa jornada que não é nada fácil, tá? Que é a jornada de um pré-vestibulando, que é a jornada de uma pessoa que quer entrar na universidade, principalmente a depender do curso que você vai fazer, porque a depender do curso é muito mais difícil, é muito mais extenuante, é muito mais concorrido e, por consequência, exige para você aulas de qualidade, tá? Você não tem tempo a perder, você precisa de foco, você precisa de uma aula de qualidade justamente para que possa contribuir para o teu desenvolvimento dentro do contexto da tua prática de construção de redação e a tua prática de construção de linguagens, beleza? Então, já reitero o convite, amanhã é quarta-feira, nós estamos lá com comentários de questões, estamos comentando as 40 questões do Enem, tá? Da prova de linguagens. Na sexta-feira nós temos dicas também, que se refere à redação, se refere à estrutura de redação, se refere a linguagens. E todas as terças, como você sabe muito bem, nós temos aulas completas, gratuitas para você. Então, compartilha, tá? O link dessa aula, compartilha aqui na descrição, você tem aí o link que te leva ao nosso site onlinequeredação.com.br e lá você vai encontrar o texto motivador dessa aula e o vídeo para você poder ver junto com o texto motivador e construir a tua redação, tá? Manda pra gente, é um prazer, será um prazer imenso contribuir com o teu desenvolvimento dentro do contexto da escrita, que não é uma coisa muito fácil. Beleza? Hoje vamos para um tema bastante interessante, tá? Que tem uma possibilidade muito grande de cair, tanto no Enem quanto nos vestibulares, como eu já tinha dito. Por quê? Porque é um tema que tem tudo a ver com a sociedade moderna, tem tudo a ver com os 90, 95% daqueles que vão fazer o Enem, que são jovens, tá? E que tem tudo a ver com essa vibe da juventude, com essa vibe da juvenilidade, que tem toda essa relação, tá? Existe um apelo social imenso para com o tema que nós vamos tratar agora, que eu vou te mostrar, que é esse aqui, ó, culto ao corpo e saúde. Um tema muito interessante, tá? Um tema que a gente já espera há algum tempo. Quando eu falo de um tema desse, você percebe que eu consigo fazer paralelos com vários outros temas, tá? Eu consigo colocar vários outros temas de maneiras transversais. Dentre eles, eu consigo trabalhar a relação de qualidade de vida. Dentre eles, eu consigo trabalhar a relação de busca pelo corpo perfeito acima de qualquer coisa. Dentre eles, eu consigo trabalhar doenças psíquicas, anorexia, vigorexia, obesidade. Eu consigo trabalhar uma grande vertente de temas que se tornam paralelos a esse tema de saúde e corpo, tá? Por outro lado, também eu consigo fazer uma relação de paralelo com depressão, eu consigo fazer uma relação com paralelo de má alimentação contínua, tá? Da falta de educação alimentar que nós estamos vivendo na atualidade, beleza? Então, assim, é um tema muito interessante que eu quero que você percorra comigo o caminho desse tema. Porque como a gente consegue ampliar, é um tema que está muito próximo de vocês, como a gente consegue ampliar esse tema, possivelmente esse aqui é um tema que, se ele cai
muita gente consegue falar muita coisa. Mas a grande verdade é que a grande sacada desse tema é, novamente eu torno a dizer, você usar argumentos com originalidade. Beleza. É um tema que eu consigo falar, mas não só sou eu quem consigo falar. Muitas pessoas conseguem falar desse tema. A questão é, qual argumento, ou quais argumentos originais eu consigo fazer a aplicação a esse tema? Essa que é a grande sacada, beleza? Então, isso é um tema interessante que a gente vai discutir a partir de agora. Qual é o nosso objetivo com essa aula, tá? O que é que eu quero que você aprenda nessa aula? Primeiro, eu quero que você encontre junto comigo as consequências da busca excessiva por esse corpo perfeito, tá? Essa sociedade que busca o corpo perfeito, essa exigência midiática, essa exigência social da busca pelo corpo perfeito, traz consequências físicas e mentais, das quais nós vamos discutir aqui, tá? O outro objetivo é desenvolver argumentos mitológicos e sociológicos para fundamentar a tese, tá? Por que eu estabeleci argumentos mitológicos e sociológicos? Porque são argumentos que prezam por uma originalidade e por uma força para um tema desse. Esses são os nossos dois objetivos nessa aula, tá? Como é que eu fundamentaria a minha introdução nesse tema? Bem, eu começaria com uma citação, tá? Porque não começar com essa citação nessa introdução, tá? Nesse tema, seria, ao meu ver, pelo menos desleixo, tá? Eu vou apresentar para você um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, um dos mais famosos depois de Freud, Carl Gustav Jung. O Jung é a ele que é atribuído uma das citações mais belas que eu já vi dentro do contexto da realidade social moderna, tá? Ele disse assim, que todos nós nascemos originais e morremos cópias, tá? Perceba o tipo de sociedade que a gente vive, e essa morremos cópias é porque vivemos a padronização da beleza, vivemos a padronização do indivíduo, vivemos a padronização, a modelização do indivíduo, em que cada pessoa, na verdade, não é a pessoa em si, mas é aquela que ela quer parecer ser. Ela é uma Anitta, ela é, sei lá, meu irmão, um Brad Pitt, ela se molda aquilo que a moda, aquilo que a mídia apresenta como padrão, tá? Então, essa citação de Jung, ela cabe muito bem dentro do contexto social em que a gente vive hoje, porque de alguma maneira a mídia que padroniza, que modela, ela nos transforma em cópias, deixamos de ser nós mesmos, deixamos de ter o caráter que temos, deixamos de agir dentro do critério de consciência ética que temos para agir de acordo com as circunstâncias, de acordo com o posicionamento de alguém, tá? Por quê? Porque nós seguimos padrões estabelecidos pela grande mídia, porque nós seguimos padrões estabelecidos pela indústria cultural, coisa da qual a gente vai discutir hoje, tá? Então começa a tua citação fundamentando Carl Jung, tá? Dizendo que nascemos originais, mas morremos cópia. A nossa digital é original, a nossa íris é original, a nossa personalidade é original. No entanto, nos deixamos modelar pela padronização estabelecida pela mídia, estabelecida pela sociedade capitalista. Beleza? Essa seria a nossa introdução. Como fundamentação de tese, eu quero estabelecer as consequências, tá, desse problema entre saúde e corpo perfeito. Quais as consequências que se pode ter? É verdade, existe um limite aceitável, tá, entre a busca pelo corpo perfeito e a saúde. É verdade, existe um limite aceitável, mas é verdade também que muita gente está ultrapassando esse limite. É verdade também que muita gente está deixando de fazer suas refeições contínuas para viver de shake. É verdade também que muitas pessoas estão deixando de fazer suas refeições contínuas saudáveis para viver de whey, por exemplo, tá? E acabam transformando isso em um padrão de vida. Por quê? Porque sustenta o ciclo do consumo. E esse é que é o grande problema, beleza? As teses que a gente vai estabelecer como consequências aqui são
justamente as doenças que isso pode trazer. Ó. A busca pelo corpo perfeito pode gerar consequências sérias e contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares, pelo menos transtornos alimentares, tá? Ela traz muitos outros transtornos, mas ela traz transtornos alimentares e psicológicos bastante expressivos dentro da sociedade moderna. Por exemplo, os principais tipos de transtornos alimentares são anorexia, bulimia, vigorexia. Perceba que dentro dessa contextualização, essas doenças aqui são doenças das quais nós atribuímos a busca por esse corpo perfeito. Tá certo? É justamente porque eu quero um corpo magro que eu tenho anorexia. É justamente porque eu quero um corpo magro que eu acabo vomitando aquilo que eu me alimento, bulimia. É justamente porque eu quero um corpo sarado, um corpo perfeito, um shape perfeito, que eu acabo trazendo a vigorexia e com ela suas consequências, né? Porque todas essas doenças trazem consequências em si. Tá? Que a gente pode entender muito bem. Então o que acontece? A anorexia, por exemplo, é caracterizada por uma perda intensa de peso decorrente da dieta alimentar extremamente rígida. Então, dentro desse contexto, a gente vai perceber que essa alimentação extremamente rígida, ela acaba trazendo como consequência um estado de transformação alimentar, um estado de deformação alimentar, que, por sua vez, se representa com a anorexia. A anorexia é um problema trazido por essa busca do corpo perfeito a qualquer preço, tá? A bulimia é outra característica de uma doença psíquica alimentar causada por essa busca desse corpo perfeito a qualquer preço. Assim como a anorexia, na bulimia, o sujeito também tem uma grande preocupação com o peso e a imagem corporal. Porém, ela não deixa de se alimentar. O que se pode observar é que ele ingere uma quantidade excessiva e compulsiva e inadequada de alimentos e posteriormente busca métodos compensatórios para não engordar, como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, diuréticos e inibidores de apetite. Perceba as consequências que essa bulimia traz. Tá? Eu tenho medo de comer, eu tenho receio de comer. Você deve saber tão bem quanto eu, isso foi famoso aí nas redes sociais, que alguns modelos, tá, dos grandes desfiles, né, das grandes passarelas, algumas comiam algodão, tá? Algumas comiam algodão só para matar a sensação de fome e por sua vez não engordar, tá? Perceba assim o nível de absurdo, tá? Sobre essa relação de distúrbio alimentar. Quantos modelos acabaram morrendo por bulimia, justamente porque precisava de alguma maneira manter esse corpo perfeito a qualquer preço, tá? É extremamente interessante você entender isso, estabelecer essa ideia, beleza? Não só isso, né? Você tem a vigorexia. A vigorexia é muito famosa, lembre-se que a vigorexia ela traz consequências ainda maiores, pode-se dizer, tá? Ela traz problemas físicos, né? Ela traz problemas musculares, ela traz problemas, porque primeiro ela é um problema psicológico, tá? É um novo transtorno alimentar caracterizado pela distorção da imagem corporal e pela prática excessiva de atividade física, na qual se busca evitar a atividade aeróbica com medo de perder a massa magra e uma obsessiva preocupação com o corpo, seguida de uma dieta hipercalórica com uso de suplementos, em alguns casos anabolizantes. Como eu dizia, a gente vive em uma sociedade que, por essa busca do corpo perfeito, ela está disposta a fazer qualquer tipo de situação, está disposta a agir de qualquer tipo de maneira, tá? Não importa se eu preciso passar 4, 5 horas na academia, não importa se eu preciso levar o meu corpo ao limite dele, não importa. O importante é que eu tenha a aparência padronizada de masculinidade, né? de feminilidade, que eu tenha a aparência de uma pessoa que consiga, de alguma maneira, estabelecer um corpo perfeito.
Esse que é o grande problema, tá? Então, a vigorexia, ela é um problema de um transtorno alimentar que justamente fundamenta a ideia de que eu preciso ter o corpo malhado. E lembre-se, o que é que a gente esquece do nosso biótipo, tá? O que é que a gente esquece? Que cada pessoa tem uma morfologia corporal, né? Tem uma fisiologia corporal e que isso traz consequências para o indivíduo, beleza? Então, eu fundamentaria como minha tese as consequências que essa busca pela saúde perfeita pode trazer, tá? As doenças, distúrbios alimentares e psicológicos que essa busca por esse corpo perfeito. É importante dizer o seguinte, ninguém está aqui julgando o fato de você buscar uma qualidade de vida. Ninguém está aqui julgando o fato de você querer ter um corpo musculoso. Isso não é problema. O problema é os meios que você usa para ter esse corpo musculoso. O problema é quais as atitudes que você toma para manter esse corpo musculoso. Tá? Será que vale a pena manter esse corpo musculoso a qualquer preço? É importante você se perguntar, tá? Aquela é a nossa tese. Desculpa, aquela é a nossa tese. Dentro do desenvolvimento 1, a gente vai fundamentar uma relação mitológica. Eduardo, meu brother, como é que você vai colocar mitologia nesse negócio, meu irmão? Porque entenda, como é que eu vou fundamentar a mitologia em um problema que é um problema novo, tá? A mitologia é um fator antigo, mas entenda, a busca pela beleza, a busca pelo corpo perfeito, a busca pela... a busca pelo... me perdoe. A busca pelo corpo perfeito, a busca por essa beleza contínua, ela não é uma coisa nova, tá? É uma coisa muito antiga. Além do mais, entenda que o padrão de Deus grego é um padrão de beleza perfeita. Não é à toa que quando você vê na rua, tá? Quando você percebe na rua homens lindos como eu, você diz, isso é um deus grego. Pronto, não é um deus grego à toa. Um homem másculo, né? Um homem com braços fortes e coisa que ele vai, tá ligado? Eu não sou nenhum exemplo para esse corpo perfeito, embora seja magro, né? Seja esguio, embora seja lindo, mas eu não tenho um corpo musculoso, beleza? É importante você entender que a mitologia ela já trabalhava essa relação, galera. É importante que você entenda que a mitologia trabalha com... A mitologia não, a humanidade tem perspectivas que não são novas quanto à relação ao corpo, tá? Porque o corpo é um instrumento de interpretação social. Beleza? Então não é de hoje que se busca um corpo perfeito, não é de hoje que se busca uma vida saudável, não é de hoje que se busca uma vida eterna. Perceba que você consegue fundamentar um paralelo aqui, por exemplo, dentro da própria mitologia, que eu não vou tratar, mas eu vou dar um toque para você, que é justamente a fonte da juventude. O que é a fonte da juventude? A fonte da juventude é nada mais, nada menos do que uma sociedade que vê a velhice como uma coisa ruim, vê a velhice como uma coisa dispensável, vê a velhice como uma coisa repugnante para si, tá? Ser velho é tão ruim que eu busco de nação em nação, que eu busco de continente em continente uma fonte da juventude que me faça permanecer eternamente com essa beleza. Sabe outra coisa que você pode fundamentar aqui, que é muito interessante, tá? Que eu quero que você pontue aí, que você escreva a síndrome de Peter Pan. A gente vive uma sociedade que tem a síndrome de Peter Pan, que não quer crescer, tá? Que não quer amadurecer. Por quê? Porque ser adulto dói. Porque ser adulto traz responsabilidades e, por sua vez, não só dói, não só traz responsabilidades, ser adulto traz uma questão muito séria que é a velhice, tá? Que são as dores que isso pode trazer. Isso é importante você estabelecer. Mas a mitologia que eu vou trazer hoje para você, como fundamentação de desenvolvimento 1, é uma outra coisa, que é isso aqui, ó, o complexo de Narciso, tá? Narciso é uma personagem da mitologia grega, filho do deus do rio Césifo e da ninfa Liríope. Perceba que o Narciso, tá? Ele é um símbolo forte
da vaidade, da paixão por si mesmo, da beleza que desmerece o convívio social, bem como a negação de todo padrão de beleza que não fosse a dele, tá? Lembre-se que é Caetano Veloso quem diz que o narciso ele não vê nada que não seja o espelho, ou melhor, é a imagem dele que é mais importante. A imagem do outro, tá? Não se importa. Na verdade, ele anula o outro dentro da sua vida, porque ele só consegue ver a ele mesmo. A síndrome narciso é uma síndrome que você pode estabelecer não só dentro do critério social, tá? Do indivíduo que adora tanto o seu corpo, venera tanto o seu corpo, que faz de tudo para mantê-lo dentro do padrão modal da grande mídia, bem como você pode fundamentar uma relação psicológica, que é o indivíduo que ele é tão egoísta a ponto de não se importar com o problema alheio, beleza? É bastante importante esse complexo de Narciso e bastante cabível na sociedade moderna, tá? É um conceito psíquico e mitológico que você consegue aplicar com muita originalidade, porque é isso que eu venho incentivando para você, enfatizando para você. A originalidade do argumento complexo de Narciso é bastante interessante, tá? Essa reprodução aqui em Orwell, tá? É justamente Eco e Narciso de John William, tá? 1849 1917, em que ele olha a sua beleza no espelho, tá? No espelho d'água, na verdade, e é aí justamente que ele acaba morrendo. Quer dizer, eu sou tão bonito, eu valorizo tanto a minha imagem que eu não amo mais a ninguém a não ser a mim mesmo, tá? Eu valorizo tanto a minha imagem que eu estou disposto a fazer qualquer coisa, inclusive a morrer, para que essa imagem possa permanecer. O complexo de Narciso é bastante interessante para você fundamentar o seu desenvolvimento 1 dentro de um tema desses, beleza? No desenvolvimento 2, então a gente pode entender, por exemplo, que os filósofos alemães Max Horkheimer e Theodor Adorno, eles criaram na escola de Frankfurt um conceito chamado de indústria cultural, tá? O que é essa indústria cultural? Tá? Esse aqui são os indivíduos, tá? O Max Horkheimer, que morre em 1973, e o Theodor Adorno, que morre em 1969. Esses indivíduos criaram um conceito bastante interessante desde a década de 30, 40, que é bastante importante para a fundamentação do conceito de um tema desses, tá? Eles estabelecem a ideia de indústria cultural. O que é a indústria cultural? É o termo usado para designar o modo de fazer cultura a partir da lógica da produção industrial. Significa que se passou a produzir arte com a finalidade do lucro. Então perceba, aqui eu estou falando de arte, mas qual é a arte? É a grande mídia, tá? Todas as grandes mídias, elas fundamentam uma padronização de cultura, com o fim de que essa padronização de cultura estabeleça nada mais, nada menos do que uma tendência, tá? Por isso que é uma padronização, uma modelização, tá? A fundamentação de moda está estabelecida justamente no critério da indústria cultural. A indústria cultural lança a moda e aí toda a sociedade acaba aderindo à moda, seja ela bonita, seja ela feia. Não é porque é bonita ou porque é feia, é porque é moda, tá? Você consegue fundamentar bastante interessante. E lembre-se que todo o grande objetivo da indústria cultural é obter o lucro, tá? Com o cinema, por exemplo, é preciso fazer um filme que agrade a maior quantidade de pessoas possível. Então, você vai entender, dentro desse contexto, que tudo é fundamentado com um grande objetivo. O objetivo grande e único é fundamentar um padrão, tá? Estabelecer, alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Beleza? Então, dessa forma, criam-se padrões como Vilão e o Mocinho, as histórias de amor, os finais felizes. No fundo, toda a produção artística fica padronizada e não há espaço para o novo. Perceba que você tem na indústria cultural, tá? Como eu acabei de dizer, o grande objetivo de estabelecer uma forma. O que é a mídia em si? É uma forma que padroniza os indivíduos, beleza? Que fazem com que os indivíduos acabem aderindo determinado comportamento cultural que não lhe era comum, ou que lhe era comum, deixou de ser e passou a ser comum, porque o grande objetivo é consumir, beleza? E aí, a gente tem a conclusão. Bom, na conclusão, a gente vai fundamentar as soluções. Quais soluções poderemos estabelecer a essa conclusão do Enem ou essa conclusão dos grandes vestibulares? Veja lá,
Eu vou fundamentar uma síntese, tá? Para você conseguir fazer uma relação com outros vestibulares, tá? Vestibulares estaduais, como a UPE, por exemplo, como a Uncisal aqui em Maceió, tá? Aqui em Alagoas, como tantos outros do Brasil, a FUVEST, que não usam o Enem como parâmetro. Então, eles pedem muitas das vezes não só uma solução, mas uma síntese de conclusão. Deixa eu mostrar aqui para você. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. A saúde passou então a ser mais um valor da comunidade que do indivíduo. Percebe que aqui eu me fundamentei dentro de um conceito de saúde baseado na Organização Mundial da Saúde? Percebe? Percebe que eu estou dizendo que para a Organização Mundial da Saúde, essa saúde, ela faz uma relação muito mais com a sociedade, a ser mais um valor da comunidade que do indivíduo, quer dizer, a saúde também é um bem coletivo. Extremamente importante você fazer essa relação sintética usando a Organização Mundial da Saúde para fundamentar teu argumento de síntese. Beleza? Qual é o papel do Ministério da Saúde nesse contexto? Por meio do CONAR, quem é o CONAR? É o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? Por meio do CONAR, combater o padrão de beleza que seja imposto pela mídia de massa, a qual, por sua vez, é financiada pela indústria de cosméticos buscando lucro. Vocês sabem muito bem que o Brasil está na lista entre os 5 maiores países que usam de cosméticos, por exemplo, tá? Fundamentado pela indústria cultural. É unicamente, tá? Fundamentado pela grande mídia, financiado pela indústria, tá? Com o objetivo de obter lucro. Só isso. Beleza? Massa. Esse é o papel do Ministério da Saúde, combater essa padronização por meio das mídias. Beleza. E a escola, o que é que cabe à escola? Bom, a escola cabe incentivar o autoconhecimento e a aceitação do indivíduo pelo corpo dentro do padrão de biótipo aceitável, como saudável, conforme estabelecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, entendendo que cada um possui sua própria estrutura corporal. Isso aqui é importante, tá? Porque você vai para uma discussão que a gente vem fazendo aí há algum tempo, que a mídia vem fazendo há algum tempo, a aceitação do próprio corpo. Beleza? É verdade que existe um padrão de corpo estabelecido, é verdade que a grande mídia fundamenta um padrão de corpo, mas a pergunta é a seguinte: eu preciso ter esse corpo? Ou melhor, eu tenho como ter esse corpo? É o meu biótipo? É importante se perguntar isso. Então a escola cabe esse autoconhecimento, a escola só não, a família, né? Cabe esse auxílio psicológico de autoconhecimento para levar o indivíduo a se aceitar, tá? Dentro do biótipo que ele tem e não ser levado pela indústria cultural, tá? Pela grande mídia em padronização. Massa? Então a gente, como resumo, vai pensar assim: como é que eu resumo o que a gente fez? Bem, na introdução eu fiz uma citação do Carl Jung, tá? Do Carl Gustav Jung, em que ele disse que nascemos originais, morremos cópias. Fundamentamos uma tese baseado justamente na perspectiva das consequências das doenças que essa busca pelo corpo perfeito pode trazer, tá? E suas consequências, massa, como uma relação, por exemplo, de anorexia, bulimia, vigorexia, dentre outras, massa, tese como consequências. No desenvolvimento 1, fundamentamos a mitologia, a síndrome de Narciso, né? O narcisismo intenso e contínuo da sociedade moderna, tá? Tanto da perspectiva física e psicológica, quanto da sociedade psíquica, né? Da relação psíquica do indivíduo, tá? Fundamentamos causa e consequência. Desenvolvimento 2, fundamentamos a indústria cultural, tá? Lá do Adorno e do Horkheimer, dentro da perspectiva da Escola de Frankfurt, tá? E fundamentamos causa e consequência também. E por fim, estabelecemos a solução, tá? Com a tese, fazemos uma síntese da Organização Mundial da Saúde, tá? Estabelecemos o papel do Ministério da Saúde e o papel da escola dentro dos critérios de educação para o indivíduo a se autoaceitar, se autoconhecer e aceitar o seu biótipo dentro dessa circunstância, tá certo? Então perceba como é que a gente fundamentou o tema.
Perceba como o tema é importante dentro dessa contextualização, dentro dessa importância de discussão. Perceba como eu linkei uma diversidade de argumentos originais, tá? Tanto mitológicos, quanto sociológicos, quanto psiquiátricos, né? Psicológicos, para fundamentar esse tema que preza pela originalidade, tá? Você vai fazer as suas escolhas, né? Eu não quero colocar o mito de Narciso, eu quero colocar a fonte da juventude, eu não quero colocar a fonte da juventude, eu quero colocar a síndrome de Peter Pan. Quer dizer, você vai fazer as suas escolhas, mas são argumentos extremamente válidos, tá? Eu quero que você nos ajude aí nos comentários, quais os filmes, ou quais os livros, quais as séries, quais episódios de séries eu conseguiria colocar em um tema desse. Eu quero que você nos ajude, não ajude não só a mim, tá? Mas ajude a tantos outros, tá? Que vão ler esses comentários e que vão conseguir fazer essas relações. Quais as séries a gente consegue estabelecer, quais os filmes, quais os livros a gente consegue estabelecer nessa sociedade que busca o corpo perfeito continuamente. Beleza? Espero você nas nossas redes sociais, espero você aqui amanhã, quarta-feira, com as nossas questões comentadas, tá? Espero você na sexta, você estará conosco sempre até conseguir cumprir esse sonho que você tanto deseja, que é entrar na lista dos melhores, tá? E por isso, gritar junto comigo, me bota na lista, mamãe!